Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tudo tranquilo com vocês? Parece que tá uma tristeza aí desse lado aí, né? Tá de boa. Professor, eu tô com fome. É O intervalo verdade. agora é pouco. Vocês não foram pro intervalo? Tinha cantina não, tinha cantina não. Não tem cantina, né? É, Não não tem tem. cantina, acho. Vocês não acordam e tomam café, não? Ah, só café não é, entendeu? Só Pão, tinha ué. café mesmo. Café não enche barriga. Mas come um pão. Não tem. É. Faz que nem eu, ó. Compra bolacha e deixa a bolacha salgada guardada em casa e come depois. Toma café com bolacha. E aí, Pelo Lucas? menos vocês estão melhor que eu. Em vez de eu estar comendo, tava lavando louça, professor. Pelo menos vocês estão Eu melhor faço que eu. isso. Ai, mas supõe-se Isso então que você já é comeu, né? uma vez na vida você lava Se lavou a louça. louça é porque já comeu. É uma choradeira, né? Imagina quando começarem a morar só vocês. Ou então tem que ter muito dinheiro Eu, pra pagar a eu empregada sei pra lidar vocês. sozinha, eu sei fazer o serviço, entendeu? Eu tenho consciência limpa. Mas Eu tenho entenda, não é uma... só, não é só saber fazer. Tem que ter coragem para fazer. disposição do tempo também, né? Saber lidar com o tempo. Porque ó, quando eu morei só na minha vida, eu passava uma semana comendo pão. Caralho. Porque eu tinha preguiça de fazer comida. Eu não gostava de fazer comida. Eu ia comer pão, só pão. Pão, pão, pão. Enfim, sem mais, né? Sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade no conteúdo de corpo material, corpo extenso e torque. A gente vai iniciar nossa aula resolvendo os exercícios que eu deixei na última aula como tarefa para vocês, tá fazendo a correção do torque, do momento angular. E depois a gente vai iniciar o tema propriamente dito desta aula, como eu mandei para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Peço que eu creio que vocês vão pegar hoje a apostila, né? Então peguem a apostila para vocês terem Nem ela em avisaram nada. mãos. Oi, Lucas. Não avisaram nada pra gente que as apostilas saíram. Avisaram no grupo, Lucas. Avisaram? Mandaram no Sim, grupo mandaram no ontem. grupo. Nem, tô desatualizado. Até mandei mensagem ontem lá na coordenação, dei uma cobrada também, né? Pedi lá, porque, né? Vocês têm que ter para a gente poder se comunicar em termos de material de forma mais interessante, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Então vamos estar dando início aí. Ó, o Caio mandou aí. Então, até 5h30 da tarde vocês podem buscar. A tua mãe está trabalhando na escola ainda, Bárbara? Ela tá de licença? Não? Não, ela tá trabalhando à tarde. Ah, tá. É porque eu tava indo de manhã lá, não vi ela, então. Beleza. Então, pessoal, vamos lá começar a nossa aula, tá? A gente vai começar pelo exercício 1, página 183, tá? Vocês anotem, né? Eu falo assim, gente, eu sei que vocês estão sem apostila, mas provavelmente vocês têm um caderno aí em mãos, então anota, né? Escreva aí, para quando você receber sua apostila, você passar limpo, fazer tudo bonitinho lá, tá bom? Façam as anotações da aula. Anotem aí, tirem suas dúvidas para vocês crescerem cada dia mais no conteúdo, tá? Vamos aqui, deixa eu abrir aqui, copiar e colar aqui, tá? Essa aqui é o início da questão 1. É uma questão daquelas longas, de enunciado longo, tá? Então, vamos lá. Aqui embaixo tem o restante da questão. Então, o que que diz, o que que nos pergunta, né? Esse enunciado gigantesco. Olha só. A conquista da medalha de ouro pelo atleta Arthur Zanetti na Olimpíada de Londres de 2012 é considerada uma façanha. Uma façanha. Zanetti desbancou o chinês Chen, né, alguma coisa aqui, Xing Chen, até então campeão olímpico e 4 vezes campeão mundial, que ficou com a prata. Um dos exercícios que exige maior esforço muscular na competição de argolas é a posição da cruz. O nome cruz se refere ao fato de que o ginasta deve manter um ângulo aproximadamente reto entre os braços, tá? Como vocês podem ver aqui, ó.
esticado. E isso é muito dolorido, tá, gente? E ele tem que aguentar isso durante 3 longos segundos. Parece nada, mas na prática isso aqui é absurdamente difícil de se fazer, tá? Suponha que num determinado momento da execução dessa manobra, o corpo do atleta tenha assumido a posição ilustrada nessa figura aqui, tá? Formando esse ângulo de 60 graus, como vocês podem ver aqui, através do eixo do braço direito, vertical e esquerdo, tá? Esse eixo vertical separa com o eixo do braço direito. Lembrando que esse eixo do braço direito está do lado esquerdo porque ele leva em consideração o ângulo que o direito faz, tá? E aí, a questão em si é a seguinte: sendo a massa do corpo do atleta, né, de Arthur, 60 kg, desconsiderando a massa de seus braços, tá? Separada, como se o braço dele fosse apenas um fio. Para este modelo simplificado e adotando que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, responda esses 2 itens aqui, ó. Fala. Professor, desculpe interromper o pensamento do senhor, mas é sobre a questão do livro. Tá escrito que vai estar disponível a partir de amanhã, só que, se eu não me engano, o senhor falou que tá a partir de hoje. É que Foi essa ontem que mensagem eles foi. enviaram. Foi ontem que mandaram? Ah, Foi. tá, ok. Então, a partir de hoje. Beleza, era só isso mesmo. De boa. Então, vamos lá. A letra A diz assim: qual é a intensidade da força que o braço exerce sobre o ombro, considerando que o atleta esteja quase estático nessa configuração? Ou seja, nós vamos usar a ideia do ponto material, tá? Bom, ele quer saber a intensidade da força que o braço exerce sobre o ombro, tá? Então aqui é interessante a gente verificar o seguinte: de maneira simplificada, o esboço que a gente pode estar adotando aí para a nossa questão letra A, ó, é esse esboço aqui, ó. Mais ou menos esse aqui. Imagina que esse pontinho aqui, deixa eu desenhar aqui, ó. Imagine que esse ponto aqui esteja representando simplesmente o atleta, tá? Então, a força-peso aponta para baixo. Existe uma força de tração em direção ao braço esquerdo, tá? Na direção do braço esquerdo. E vai ter outra força de tração aqui na direção do braço direito, tá? Lembre-se que está invertido o braço direito e o braço esquerdo aí, devido ao fato de nós observarmos, tá, o eixo e não o próprio braço, tá? Nós estamos olhando o eixo, simetria. Bom, qual vai ser a força? A força, gente, de forma resumida, é simples assim, ó. Letra A. Peso, que é igual a massa vezes gravidade, que é igual a massa dele, que é 60, vezes a gravidade, que é 10. Ou seja, 600 newtons, tá? Esse aqui é o valor da força-peso que os braços vão estar exercendo um sobre o outro, tá? Uma vez que ele se encontra estático, tá quase parado lá em cima, a resultante é nula. Então, se a resultante é nula, a força que os braços precisam exercer tem que ser igual à força-peso. Lembrando, se o peso é maior do que a força que ele faz, se ele faz uma força menor do que o peso, ele não suporta o próprio peso. Se ele exerce uma força superior ao peso, ele vai subir na argola. Então, se ele está parado, a força que ele exerce tem que ser praticamente igual à do peso, tá? Alguma dúvida, pessoal? Então, deixa eu só escrever a justificativa aqui. Por estar em repouso, F tem que ser igual ao peso, tá? A resultante é nula, que por sua vez é igual a 600 newtons, tá bom? Então, ele tem que exercer uma força igual à força-peso, tá? Bom, então vamos logo para a letra B agora. A letra B fala o seguinte, ó, quando ele tiver quase atingido a posição da cruz, a intensidade da força que o braço exerce sobre o ombro será maior, menor ou igual àquela calculada no item A. Então ele quer saber se, quando ele chegar quase, né, nesse ângulo aqui, reto aqui, com os braços retos,
ele quer saber se a força vai ser maior, menor ou igual. Então vamos lá verificar, tá? Como que vai acontecer. Quando ele... De forma simplificada, a gente vai pensar assim, ó. Bom, supostamente a força, a gente já tem a intuição de que a força que ele vai ter que aplicar é maior, né? Porque ele vai ter que subir até ficar naquela posição de 90 graus com os braços. Novamente, podemos construir o seguinte raciocínio. Como ele vai ter que levantar o peso, o corpo, ele vai ter que exercer uma força maior. Lembre-se que quando nós estudamos ano passado o trabalho de uma força, a gente tinha que levar em consideração que o objeto andava na mesma direção que a força era aplicada para que a força fosse a menor. Na aula anterior, a gente viu e discutiu que quando você roda uma chave ou que você quer fazer uma alavanca com algum objeto, você precisa usar o ângulo de 90 graus, tá? Do apoio do braço do objeto para o seu braço, para que você faça a menor força possível e exerça o maior torque possível. Se você muda o ângulo, você vai acabar tendo que fazer uma força maior do que a necessária do que a comum para você girar o objeto. Então aqui vai seguir o mesmo raciocínio, tá? A gente pode fazer um esquema simplificado nessa letra B para concluir aqui o nosso raciocínio dessa questão e fazer o seguinte, ó, se nós observarmos, o braço esquerdo dele está para cá, a ilustração do braço esquerdo está para um lado, do direito está para o outro e a força peso para baixo, tá? Então aqui a força F e a força P. Nós podemos juntar isso aqui no único esquema para melhorar a interpretação, ó. A força F para cá, a outra força F para cima e a força peso para baixo, tá? Então deixa eu mudar aqui a cor, deixa eu usar essa setinha aqui. Ó, força peso para baixo. Eu vou até usar o próprio desenho aqui e deixa eu esquematizar aqui melhor, tá? Deixa eu fazer assim, ó, para a esquerda, né? Depois para a direita e por fim para baixo. Aí eu posso dizer que esse aqui é a força F, esse aqui é a força F e esse aqui é a força peso, tá? Como são vetores, e a gente aprendeu que vetores podem se locomover no espaço, eu posso então pegar aqui, ó, essa força F e redesenhá-la, tá? Aqui, redesenhar ela aqui, e posso desenhar essa outra força F aqui, ó, formando esse triângulozinho aí para a gente poder analisar a questão. Vai ser a força F e a força F. E aí levar em consideração que o ângulo, tá, gente, que é analisado aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. Mas deixa eu aumentar isso aqui para não ficar errado, tá pequeno e vai dar uma sensação errada para vocês, ó. Primeiro, nós vamos ter que dobrar o peso, aumentar aqui essa força, né? Aplicar aqui, porque senão a força vai ficar menor. E aqui. Assim, agora sim, né? Eu tenho mais ou menos o esquema, ó. Aqui vai ser 2 vezes o peso, tá? Aqui vai ser o ângulo de 90 graus, aqui a força F e a força F. Então, nós vamos ter um triângulo isósceles para analisar isso aqui. Se é um triângulo isósceles, e nós podemos usar a trigonometria para resolver isso aqui, nós podemos aplicar o seguinte, ó. Se esse ângulo aqui é o ângulo, ó, do triângulo isósceles, se eu chamar esse ângulo de alfa, esse aqui também vai ser alfa. Então, cosseno de alfa é cateto oposto, melhor, cateto adjacente. Cateto adjacente é esse peso aqui. Então, vai ser peso dividido pela força F, tá? Dividido pela força F nova, tá? Só que esse peso aqui é só a metade do peso, né? É só uma parte do peso. Então, vai ser a metade do peso, ou seja, peso dividido por 2. E aí, a gente pode concluir que essa força aqui, gente, ó, força F, ela vai ser igual a força peso dividido por 2, dividido pelo ângulo alfa. Uma coisa que é importante a gente destacar, que a gente está estudando na matemática. O cosseno de um ângulo sempre está entre menos 1 e 1. Isso significa dizer o quê? Que essa divisão que nós estamos fazendo aqui, ela vai aumentar a força. Quando a gente divide por um número pequeno, o valor aumenta ao invés de diminuir. Por exemplo, se eu tenho 1 e divido por 2, o resultado vai dar meio para cada, certo? Mas se eu tenho 1 e divido por meio, o resultado é 2. Ou seja, quando eu divido por meio, eu dobro o valor, tá? Então, isso é importante de se entender.
Resumindo a questão para finalizar. Resultado final, a força vai ser maior, tá? Pois o peso aparente vai aumentar. A sensação do peso vai aumentar nos braços do cidadão, tá? No caso, a gente pode justificar que, deixa eu até fazer aqui em cima, ó, o ângulo fará o aumento, tá, gente? Isso aqui é em termos matemáticos, tá? É o ângulo que causa essa sensação, tá bom? Essa é a atividade 1, deixa eu mandar para vocês lá no grupo do primeiro ano. O peso que vai aumentar? Como que é? Não, o peso aparente aumenta por causa da sensação da força. A resultante não vai ser mais zero. Deixa eu ver aqui. Mandei lá a correção da questão 1. Vamos para a questão 2 agora. Para a gente poder depois fazer a questão. Começar a aula de hoje, tá? A questão é grande, hein? Mas vocês vão ver que ela é facinha de se resolver, tá? Ela não é uma questão difícil, ela é de boa. Mas é grande. Professor, essas são tarefas do livro ou do maestro? Mas não do aluno da Da mochila, né? apostila. São da Essa é a questão apostila? 2 da apostila. Tá. De que página? Beleza, vamos lá fazer essa questão. Ela diz assim, ó. Quando o pneu de um automóvel fura e se esvazia, é preciso trocá-lo pelo estepe. Na maior parte das vezes, ele está localizado em um nicho do porta-malas do veículo. Junto ao estepe também se encontra o macaco, cuja função é erguer o veículo, e a chave de roda, cuja função é desatarrachar os parafusos que fixam a roda ao veículo. Tá? Então aqui a gente tem só uma ilustração de como que é. Tá? Se os pais de vocês tiverem carro, vocês podem pedir para ver como é que é. Cada carro, cada modelo de carro pode ser que seja um pouco diferente isso aqui. Bom, é possível que os parafusos não se soltem com facilidade, tá, gente? E nesse caso, o esforço necessário para desatarrachá-los costuma ser grande. Como geralmente o pneu só fura ou debaixo de chuva ou no sol trincando assim, rachando o asfalto. Como os parafusos são desatarrachados no sentido anti-horário, deve-se tomar muito cuidado para manter uma postura adequada para não machucar as costas. É possível que os parafusos não se soltem facilmente, né? E aí eu repeti a mesma frase. Aqui tem um esquema, né? Mostrando um rapaz aqui desatarrachando a roda, tá? Bom, suponha que toda essa parte introdutória aí é só para comentar um pouco sobre dar um contexto de caso que você precisa usar isso aqui. Claro que quando você vai trocar a roda do seu carro, por exemplo, no futuro, você não vai calcular lá o quanto de torque você vai precisar fazer, tá? Mas aqui é interessante porque nos ajuda a ter uma noção de ângulo, de postura correta que você precisa ter por dois motivos. Para não se machucar, porque dependendo do ângulo que você faz, você pode até conversar com o professor de educação física sobre isso,
com Elvis, que dependendo do ângulo que você faz algum exercício, algum esforço, você pode acabar machucando alguns músculos, como os músculos das costas, ou até mesmo as regiões ósseas. Então, tomem cuidado. Então, aqui é dar essa noção para a gente e dar uma noção de escolher um ângulo correto para você precisar exercer menos força quando for fazer esse tipo de procedimento, tá? Então, essa questão diz assim, ó, suponha que você precise aplicar um torque de 120 newtons-metros e que a chave de roda tenha 30 centímetros de comprimento. A pergunta é, qual vai ser a força mínima aplicada se você quer usar o ângulo de 90 graus, perpendicular 90 graus, tá? Para poder resolver esse problema. Bem simples. Lembre-se, torque é igual a força vezes o comprimento que a gente chamou de B, ou de L, tá? Como eu quero saber a força, então eu vou passar o comprimento para o outro lado, o comprimento da chave para o outro lado dividindo. Então eu vou ter que a força é o momento dividido pelo tamanho do braço. Aí é só substituir. Uma pergunta que seria válida é, professor, mas lá na fórmula está mais ou menos. Por que você está colocando positivo aqui? Porque de acordo com a questão, ele é desatarrachado, você consegue afrouxar os parafusos no sentido anti-horário, que é o positivo. Logo, aqui vai estar positivo também. Substitui-se o 120 e o comprimento que é 30 centímetros, mas tem que estar em metros, então é 0,30. 12 dividido para... Vamos tirar essa vírgula, né, para ficar mais fácil, que aí não tem erro, tá? Então, o resultado aqui vai ser força igual a 1.200 dividido por 3. Resultado final, então, vai ser 400 newtons. Gente, 400 newtons é equivalente a você pensar em carregar um saco de 40 quilos, tá? Mais ou menos é isso aí, tá bom? Então, isso aqui é a força que ele precisa exercer nessa situação. Agora, vamos ver o item B, que ele vai mudar. Vejam, gente, que é simples, tá? Ó, é só você efetuar a divisão, tá? É só aplicar a fórmula e dividir. Não tem muito segredo, não é tão difícil, tá? Agora vamos para o item B. Considere que o motorista só consiga aplicar uma força de 200 N. Não sei, que nesse caso foi 400, como a gente viu na letra A. Imagine que você está fraco e não está conseguindo fazer muita força. Então, exercer muita força. Então, o que você vai fazer? Para que você consiga, ele vai encaixar um prolongador na chave. Ó, vocês podem ver que a chave agora aumentou. Ele estava bem aqui, agora ele está pegando lá atrás. Quando você aumenta a chave, como se você estivesse multiplicando a força. Como não? Você está multiplicando a força pelo comprimento da chave. Nessa situação, ele quer saber, a chave tinha 30 centímetros, ele quer saber qual é o novo comprimento da chave para que a pessoa consiga desatarrachar. A gente sabe que o momento dessa questão é 120 e a gente sabe que a força que ele está conseguindo aplicar é somente de 200 newtons. Ele quer saber o valor do comprimento. Então, se eu quero saber o valor do comprimento, eu divido o momento pela força. Ora, o momento é 120 e a força vale 200. Aí é só efetuar a divisão. Divido aqui por aqui. 12 dividido por 20 eu não sei, mas eu posso simplificar por 4 em cima e embaixo. 12 dividido por 4, 3. 20 dividido por 4, 5. 3 dividido para 5 vai dar 0,6 ou 60 metros, que é a mesma coisa que 60 centímetros, tá? Então, ele dobrou o comprimento para poder chegar nos 60 centímetros de comprimento, para poder chegar, então, a desatarrachar. Aqui vale um detalhe importante, tá, gente? Percebam que se ele só faz a metade da força, então ele tem que dobrar o tamanho da chave, né? A gente não precisaria nem fazer conta aí, por causa do ângulo, a gente não precisaria fazer conta, tá? Alguma dúvida? Bom, ainda bem que todo mundo entendeu, então vamos para o item C. No item C, eu vou só levantar ele lá para cima, porque o cálculo vai ser um pouco maior. Haja visto, né, que, se vocês notarem, a gente vai ter ângulo agora, tá? Então, por ter ângulo, a gente vai ter que aumentar só um pouquinho o cálculo. Vou colocar aqui em cima, ó.
colocar o item C aqui em cima e o item B também. Ó. Deixa eu vir aqui. Deixa eu copiar essa parte de baixo também. Então vamos lá. Para o item C, eu peço o seguinte: suponha que o motorista não seja muito hábil ao manipular a chave, puxando a extremidade dela obliquamente, ou seja, com um ângulo maior do que o ângulo em 90 graus. Se a medida do ângulo alfa for tal que seno de alfa é igual a 0,8 e cosseno de alfa é 0,6, é menor do que 90, tá, gente? Falei errado. O alfa está desse lado aqui e não desse lado, tá? Ele quer saber qual que vai ser a força que ele tem que aplicar, tá bom? Então, bem simples, tá? A gente está considerando aqui o item B. Ele tem 30 centímetros de comprimento, o torque que ele está fazendo é 120. Agora, a gente precisa saber qual é a força que ele vai ter que aplicar para fazer aqui. Ó. No item A, ele fez 400 newton de força. Vamos ver se ele não usa o ângulo correto, quanto de força ele tem que aplicar. Bom, a solução é a mesma, a fórmula é bem parecida, só que o momento é igual a força vezes o comprimento vezes o seno do ângulo, tá? No caso, seno de alfa. Aí nós vamos só substituir. Como eu quero saber o valor da força, eu vou passar o comprimento e o ângulo dividindo. Então, o momento dividido pelo comprimento vezes o seno de alfa. Então, eu vou substituir aqui os valores. Ó. Primeiro, o momento, como a gente sabe, é 120. O comprimento é 0,30. E o seno do ângulo é 0,8, como está indicado na questão para a gente. Então, eu venho aqui e multiplico por 0,8, tá? Vou multiplicar primeiro embaixo, então eu vou ter 120 dividido por 0,24, tá? Se você multiplica 3 vezes 4 dá 24, tem um dígito após a vírgula aqui. Esse zero aqui não conta, e outro dígito, então fica esse valor. Multiplico por 100 em cima e embaixo, para poder tirar as casas decimais. E aí eu tenho 12.000 dividido por 24, tá? 120 dividido para 24 vai dar 5. Então, o resultado vai dar 500 newtons, tá? Então, o resultado final, 500 newtons. Observe que, com esse ângulo que foi informado na questão, ele vai precisar aumentar em 100 newtons a força que ele vai aplicar. Isso vai ser um esforço maior para ele, tá? Para vocês, para a gente não perder tempo para vocês copiarem passo a passo bonitinho aí, eu vou mandar de novo a resposta dessa questão também lá no grupo, tá? Opa, setor B, tá, gente? Eu mandei lá setor A, mas é setor B. Deixa eu só corrigir aqui. Então vamos lá. Voltando aqui. Agora sim, a gente vai começar o conteúdo de hoje, tá? Que vai ser falar sobre o equilíbrio de um corpo extenso. De certa forma, tipo assim, eu vou bem direto ao ponto da nossa aula de hoje, a gente vai verificar o seguinte. A gente vai continuar estudando o torque ainda, tá? Então, de certa forma, o que nós vamos introduzir agora é a questão das forças. Que a gente começou na nossa primeira aula na semana passada, a gente falou sobre isso, tá? Então, hoje é só um complemento daquilo lá e a gente vai fazer exercícios para fixar esse conteúdo. Então, vejam comigo. Um corpo extenso e rígido está em equilíbrio estático, ou seja, ou parado ou a ponto de se mover, se e somente se acontecem essas duas coisas. Primeiro, todas as forças que estão aplicadas nele se equilibram, logo, o centro de massa não executa o movimento de translação, tá bom? Então,
Por exemplo, imagine uma bola, tá? Essa bola, ela pode estar girando igual o planeta Terra, mas ela não pode estar fazendo translação igual o planeta Terra. Ela só pode estar girando e aí ela está em equilíbrio, mas ela não pode sair do lugar. Ela tem que estar girando num único lugar, em torno de um único eixo. Aí é válido, caso contrário, não é válido. Resumindo, tá? Para que um corpo esteja em equilíbrio estático, ele precisa que todas as forças que atuam sobre o corpo sejam nulas, tá bom? Então é zero. Está escrito aqui para a gente de forma matemática, tá? A resultante das forças é nula. E o segundo ponto é que os momentos de todas as forças em relação a qualquer ponto se equilibram, ou seja, não executam movimento de translação. Em outras palavras, todos os torques, todos os momentos angulares do nosso sistema serão zeros. Bom, talvez isso seja fácil de se pensar, mas difícil de se pensar como que isso se aplica no exercício, tá? Aí a gente vai pegar alguns exercícios agora para estar fazendo. Eu quero que vocês aguardem só um minutinho, eu vou só pegar água. Aproveite e tomem uma água também aí, e a gente já retorna com os exercícios, tá? Então, só um minutinho, eu vou beber água e a gente já retorna. Deixa eu só conferir aqui uma coisa. Deixa eu mandar um negócio aqui para nossa coordenadora. Só tem 5 alunos, cara. Eu acabei desligando que eu tava indo beber água. Eu cheguei atrasada porque eu tentei entrar na aula, só que na hora tava vazia. Tava mostrando outro link. É porque a sala, ela abriu 9h48. Ela abriu mais tarde do que a gente pensava. Abriu 3 minutos. Eu vou lá pegar minha água. Abriu 3 minutos mais tarde, não sabe pegação. Aí eu fiquei brincando lá na sala de clonar minhas contas. Bom, então, vamos esperar a Bárbara voltar aí. O Lucas. Aí a gente começa a fazer os exercícios da aula de hoje, tá? Eu vou tirar os exercícios do plural. Bom, então, pessoal, voltou, vamos lá. Ó, eu vou entrar aqui no plural, tá? Vocês estão vendo aqui. Eu vou aqui em aula dada, aula estudada. Deixa eu entrar aqui no nosso, caderno 5, que é o nosso caderno. Vou aqui, como a gente está estudando física setor B, eu vou aqui selecionar física setor B. E a aula de hoje é a aula 3 e 4, tá? Como eu mandei lá no grupo, lá, o equilíbrio corpo extenso. A tarefa mínima é de vocês, tá? Se divirtam depois, façam todas para vocês ganharem a pontuação de vocês. Vamos aqui na tarefa complementar. Nós ter 4 exercícios aqui, vamos tentar fazer esses 4 aqui. Para vocês verem que o exercício aqui da tarefa complementar é um pouco mais sofisticado, um pouco mais difícil do que os outros. Então, vamos fazer esses aqui. E vamos lá. Deixa eu pegar aqui, fazer o print. Eu estou tirando daqui, eu estou só mostrando para vocês que eu estou tirando daqui, mas eu vou filmar não vou filmar aqui não, vou filmar o Paint aqui para a gente fazer por ele. Ó. Então, nós temos aqui a ilustração da questão. Deixa eu voltar aqui e pegar os
os outros dados. E vamos voltar aqui no... Cadê? Tá aqui. É tanto, tanto de coisa que fica aberto no computador da gente para fazer essa aula. Pois eu acabo me perdendo. Mas vamos lá, o que diz a questão? Ó? Então, tem uma imagem aqui e diz o seguinte. Ó, após uma aula sobre princípios das alavancas, alguns estudantes resolveram testar seus conhecimentos no playground, determinando a massa de um deles. Para tanto, 4 sentaram-se estrategicamente na gangorra homogênea da figura. Homogênea significa dizer que todos os pontos da gangorra são feitos do mesmo material e têm as mesmas características de peso, massa e densidade. Tá? Então, por exemplo, o lado A e o lado B da gangorra são iguais. Então, não vai ter diferença e a gangorra não vai influenciar no resultado. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Só se você fizer no laboratório, que se você pegar uma peça de madeira aleatória na internet, na mata, para poder fazer uma gangorra, por exemplo, você não pode garantir que todos os pontos da madeira são iguais, tá? Mas vamos supor que seja. E aí aqui ele fala do centro de massa e tal, que aqui é o meio da gangorra, e fala que eles se sentaram a ponto de atingir o equilíbrio quando se encontravam sentados nas posições indicadas na figura. Ou seja, eles sentaram estrategicamente aqui. Vocês podem ver que as medidas de distâncias não são iguais. E eles fizeram isso justamente para atingir o equilíbrio. Ou seja, para a gangorra ficar horizontal. Ela nem vai no sentido anti-horário, nem no sentido horário. Tá? Dessa forma, se os estudantes assimilaram corretamente o tal princípio, chegaram à conclusão de que a massa desconhecida, a massa desse quarto carinha aqui, é igual a quanto? Em outras palavras, o que a gente tem que fazer aqui? Bom, como a gangorra está em equilíbrio, isso supõe, né, a nossa aula, né, até por isso que o exercício é dessa aula, nós vamos ter que supor, então, que está em equilíbrio, e isso significa que a resultante das forças é nula, e isso significa que o torque ou o momento angular de todos os pontos são nulos, tá? São nulos não. São nulos, se equilibram. No final das contas, os da esquerda vão se equilibrar com o da direita. Basicamente, é isso daí que a gente precisa tomar esse cuidado na hora de resolver, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Só nessa interpretação? Alguma dúvida? Não, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui e deixa eu fazer um esqueminha simplificado dessa ilustração. Então vamos imaginar... Professor? Sim? Nessa questão aí, ela não somaria com o mesmo... Porque para ela estar em equilíbrio, ela tem que estar a mesma quantidade de peso, não é? Não necessariamente, Bárbara, não é tão simples assim. Não é só porque aqui vai dar 90 quilos, né? Que aqui tem que dar 90 quilos. Porque não é só isso que acontece, tem também as distâncias. Vou dar um exemplo que talvez seja mais prático de se você visualizar. Pensa comigo quando você pega, por exemplo, uma vassoura, um cabo de vassoura. Se a ponta da vassoura, você tirar a parte da vassoura e ficar só com o cabo na mão, e você tentar equilibrar esse cabo na mão, você pega no meio do cabo, entenderam? Mas se você pega e coloca a vassoura normal, com a parte que você varre, e você tenta equilibrar no meio, a parte que tem a vassoura vai cair, porque está mais pesado. Então, você, em vez de colocar o dedo no meio para equilibrar a vassoura, você afasta sua mão mais para perto do peso. Ou seja, você compensa o peso que não tem na direita pelo comprimento do cabo. Tá bom? Então, é isso que a gente vai analisar aqui. Não é só somar os pesos e verificar o quanto que falta para poder completar o do outro lado.
Seria muito fácil, mas seria muito bom se fosse assim. Nesse caso, o equilíbrio supõe não só o peso, mas também as distâncias que estão um do outro. E é isso que nós vamos aplicar na resolução dessa questão. Então, deixa eu fazer um esquema simplificado aqui para vocês entenderem. E, basicamente, ó, na nossa simplificação, nós vamos pensar assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Imagine que isso daqui é a gangorra, tá? E imagine que esse triângulozinho aqui está separando. Vamos supor que aqui seja o meio, tá? Para estar em equilíbrio. Deixa eu só fazer um esquema aqui um pouco simplificado. E imaginem comigo que... Deixa eu fazer de preto. Imaginem que tem um aqui. Eu vou colocar só uma bolinha aqui para representar eles, para ficar uma representação mais simples, tá? Eu sei que, ó, agora vamos pensar assim. Se aqui divide no meio a minha circunferência, pensa comigo assim, ó. Esse aqui é 1,5 m de distância. Aqui não é 1,5 m, tá? Aqui vai ser 2,5 m, tá bom? Porque é a distância do centro, do ponto de equilíbrio e não distância de um para o outro, tá? Que eu vou ter que usar na prática, vou ter que usar isso. Do outro lado, ó, aqui é 2 metros e aqui é aqui é meio metro, mas daqui para cá é 2,5 metros, tá? Vejam que as distâncias estão diferentes, apesar desse carinha da ponta direita e da ponta esquerda estarem 2,5 metros do centro, os do meio não estão exatamente na mesma distância, tá? Agora vamos pensar o seguinte: se esse peso aqui do lado esquerdo fosse maior, a tendência é que ele seguisse no sentido anti-horário, ou seja, esse carinha aqui vão ter sinais positivos, que é o anti-horário. Já esses da direita, se eles fossem com peso maior, eles fariam o movimento da gangorra subir. Nesse caso, seria o sentido horário negativo, tá? Agora vamos aplicar isso no conceito da nossa aula. Nossa aula diz o seguinte, que a soma de todos os momentos tem que ser igual a 0. Na prática, a gente não faz assim. Na prática, a gente pensa como? O momento do anti-horário mais o momento do sentido horário tem que ser igual a 0, tá? Na verdade, eles vão se cancelar, né? Então vai ficar um menos o outro. Em outras palavras, se eu passo isso aqui para o outro lado, eu vou ter um sinal, ó, o momento do anti-horário, que é positivo, vai ser igual, ele já negativo vai passar para o outro lado positivo. Então vai ser igual ao momento no sentido horário, tá bom? Mas quem é o momento do sentido anti-horário, como é indicado na questão? Ó? Eu vou vindo para cá e vou trazer e vou resolver aqui desse lado. Tá bom? Lembrando que eu esqueci de colocar, mas vamos lá. Esse aqui tem 54 quilos, tá? Mas eu não vou usar a massa deles, eu vou usar o quê? O peso. Lembre-se, peso é massa vezes gravidade. Ou seja, toda a massa aqui vai ser multiplicada por 10. Então é 540 newtons, aqui é 360 newtons, aqui vai ser 27 vezes 10, que vai dar 270 newtons, e aqui é x mesmo, eu não vou multiplicar o x por 10, porque eu quero saber o valor do peso, e depois eu divido para saber o valor da massa, tá? Bom, então, vamos lá, substituir todos os valores na nossa questão. Bom, como que eu calculo o momento? O momento é calculado como sendo força vezes o comprimento, né, a distância. Só que isso aqui, ó, esse aqui é o do primeiro, tá? Depois vem força vezes comprimento do segundo, no caso o segundo vai ser a mesma fórmula para todos, tá, gente? Ó, do segundo, e isso aqui vai ser igual a força vezes o comprimento do terceiro, mais a força, deixa eu afastar um pouco mais aqui. Essa força que eu estou colocando aqui, no final das contas, vai ser a força peso, tá? Então, como que eu faço aqui o cálculo?
eu venho aqui, ó, e pego aqui, ó. Primeiro aqui é 540 de peso. Então vai ser 540 vezes a distância dele por centro, 2,5. Mais comprimento, força, que é 360, vezes o comprimento, que é 1,5. Mais, e que agora igual a força, que é 270, vezes o comprimento, que é 1,5. Opa, é 2, comprimento. Mais a força do último, que eu não sei quanto é, que é x, vezes o peso, ou melhor, vezes 10, né, que vai ser para calcular o peso, vezes o comprimento, que é 2,5. Bom, agora a gente vai multiplicar. Ó. Vamos multiplicar esse, multiplicar esse, multiplicar esse e multiplicar esse separado. Mas antes disso, todo mundo entendeu aí? Eu fiquei perdida na hora que o senhor multiplicou lá 540. Por que o senhor multiplicou por 10? Lembra que quando nós estamos estudando momento, que é o conteúdo da aula, momento angular ou torque é a força vezes o comprimento. Quando você tem uma pessoa na gangorra, quais são as forças que atuam sobre a pessoa, né? Em relação à pessoa e à gangorra? É a força normal para cima e a força peso para baixo. No caso, para movimentar a gangorra, qual é a força que movimenta a gangorra? É a força peso. Então, para eu calcular aqui, para eu substituir a força na fórmula do momento angular aqui, ó, cada um dos momentos, são 4 personagens na nossa questão, são 4 momentos de força diferentes, tá? A não ser que a distância e os pesos fossem iguais. Então, são 4 forças, então são 4 momentos que tem que se calcular diferente, tá? E aqui vale um detalhe legal. Que força que está atuando? Essa força aqui é a força peso. E como que eu calculo o peso? Peso é igual a massa vezes gravidade. Massa é dado aqui na questão, ó, 54 quilos. Só que quando eu multiplico pela gravidade, que é 10, o resultado é 540. Força, a massa é 36, então a força referente a ela é 360. E assim eu faço com as outras duas, tá? E aqui, ó, esse 10 que apareceu aqui com x é justamente porque eu vou verificar que eu vou multiplicar o x por 10, tá? Para poder descobrir a massa do outro. Bom, próximo passo é multiplicar. Então, como a gente já está com um horário um pouco avançado, eu preciso, né, quero até passar tarefa para vocês. Eu vou multiplicar aqui no celular, tá? 540 vezes 2,5. O resultado vai dar 1.350. Ó. 1.350 mais 360 vezes 1,5, que é 540. Há um detalhe importante. Vocês poderiam me perguntar, professor, o senhor disse que no sentido anti-horário é negativo. Por que não ficou negativo? Ele estava negativo, só que quando eu passei para o outro lado, ele veio o quê? Positivo. Tá? Por isso que o sinal de menos não está aparecendo na nossa continha, tá bom? Porque eu passei ele para o outro lado. Aqui do lado direito, 270 vezes 2 vai dar 540 também. Mais 10 vezes 25, 10 vezes 2,5 dá 25, repito o x. Ó. Veja que quando eu passar esse 540 para o outro lado, ele vem negativo, então ele vai cancelar com esse 540 também, tá? E aí eu vou ter o seguinte resultado, ó. 25x é igual a 1.350. Passo 25 dividindo e, portanto, x vai ser igual a 1.360 dividido por 25. 1.350 dividido por 25. O resultado dá 54 quilos. Que é a alternativa A, não, B? Não, D. Fala. Quando que o senhor achou o 2,5? Como, no caso? É a distância. Entre Essa distância aqui, ó. Na questão, ele fala pra gente que esse carinha tá dá meio metro desse e esse tá meio metro do ponto de equilíbrio, tá?
Então, a distância desse para o ponto de equilíbrio é 2,5. Por isso que é 2,5 lá. Deu para entender? Se a dúvida for por que está colocando as distâncias lá, lembre-se, momento é força vezes a distância, tá? Que pode ser indicada pela letra B ou pela letra L. Por isso que eu coloquei as distâncias aqui, ó. Força, né? O peso e a distância, peso e distância, peso e distância, peso. Aqui é a massa e aqui é o peso, né? Quando você multiplica por 10 a massa, você tem um peso. E aí a distância que é 2,5, tá? Então, vou mandar essa questão aqui para vocês lá no Zap, Zip, Zop, lá no WhatsApp. Cadê? Essa é a tarefa complementar. Deixa eu ver que tarefa. Qual que é o número dessa tarefa aqui, tá, gente? Essa é a tarefa 11, tá? Do setor B. Ok? Só um minutinho para a gente fazer outra aqui. Bom, deixa eu pegar aqui agora e vamos fazer essa outra aqui. O que diz essa questão agora? Ó? Na figura abaixo, a barra AB, então a barra B é essa aqui, ó, articulada em B, ou seja, tem algo que faz com que essa barra se movimente e está suspensa do ponto C por meio de um fio, então tem um fio que segura ela. Inextensível e sem peso, ou seja, ele não influencia matematicamente nos dados que a gente vai calcular aqui. Sendo o peso próprio da barra igual a 100 kgf, 100 kg força, 100 kg força por massa, por metro, na verdade, a reação em B aqui, ó, nesse pontinho B, deixa eu ver onde é que está aqui, ó, a reação em B aqui e o ângulo formado por ela com a barra B serão iguais a quanto, tá? Aqui a gente já sabe que a resposta é esse 200 kg força, tá? Esse quilogramas força, gente, é uma outra unidade para Newton, tá? Ao invés de Newton, a gente usa também quilogramas força. Deixa eu pegar aqui uma tabelinha de equivalência, tá bom? Para a gente ver como é que vai ficar. Já mostro para vocês, tá, gente? Não estou encontrando aqui, mas deixa eu escrever aqui para vocês, tá? É basicamente assim, ó. Um kgf, ou seja, 1 kg força por metro, ele é equivalente, tá, a aproximadamente
9,8066 newtons, tá? É praticamente isso aqui, é quase 10, tá? 1 kg força por metro é quase 10 newtons. Tem a ver com um pouco com a gravidade, mas depois... Isso aqui não é o nosso foco, entender aqui, a tabela da conversão, porque a conversão em si você pode pegar em qualquer tabela. Geralmente, quando a questão pede para você fazer essa conversão, ela te dá. Aqui a gente não vai precisar fazer a conversão, porque tanto a informação que aparece para a gente, quanto a informação das alternativas estão na mesma unidade, então não precisa fazer a conversão, tá? Então, vamos lá, fazer o cálculo em si. Na hora de fazer o cálculo dessa questão, a gente tem que analisar alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, no caso da gangorra, a gente via que ela se movimentava no sentido horário e anti-horário se acaso tivessem pesos ou distâncias diferentes, tá? Naquele caso, eles estavam colocados a ponto de não haver movimento. Então, eles estavam em equilíbrio. Aqui ele está falando para a gente que, nessa figura, sendo o peso próprio da barra igual a 100 da barra AB, tá? A reação em B e o ângulo, a reação seria a força, tá? Em B. E o ângulo formado por ela serão de quantos, né? De quanto. Então, a gente vai pegar alguns pontos que são importantes de nós analisarmos, tá? Vamos considerar que essa direção seja a direção Y e que a direção horizontal seja X, como a gente é acostumado a trabalhar, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, no ponto B, nós vamos ter a força normal, que é a força de contato da barra com o objeto. Sempre formando um ângulo de 90 graus, com a roldana aqui, ó, com essa parte articulada, que faz aquele movimento de descer e de subir. Observe que tem uma curva, tá? Então, ele faz um ângulo de 90 graus com a curva e não com a barra C, tá? Não é com a barra C. Além disso, se aqui é a força normal, a gente pode quebrar ela em duas componentes. A normal em Y, tá? E a normal em X aqui embaixo, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. A normal em X aqui embaixo. Essa aqui é a normal em X. Ana, entenderam aí, gente, a decomposição das forças? Eu vou precisar pegar as forças que atuam sobre o objeto para verificar qual é a força que eu vou utilizar. Lá na gangorra era fácil, que era só os pesos. Aqui a gente vai ter mais forças atuando no sistema. Então eu preciso pegar corretamente a força para que quando eu calcule, a força não me dê o resultado errado, tá? Outro caso aqui é como isso aqui é um fio, gente, ó. Como isso aqui é um fio inextensível, então vai ter a força de tração. E a força de tração também vai ter uma componente em Y aqui. Vou fazer aqui. Vai ser a tração em Y e, obviamente, também vai ter a tração aqui em X, tá? A tração em X. Essas são as forças que atuam no objeto. E outra coisa importante, o peso atua na direção do centro da Terra. Ele não está apontando para o 100, tá? É para baixo, tá bom? Então, a gente tem algumas suposições, ó. Primeiro, vamos analisar o eixo X, ó. No eixo X, a gente pode deduzir que a normal em X ela é igual à tração em X. Elas precisam ser iguais, porque quando você soma as duas, elas se anulam. Então, uma é menos a outra. Logo, elas são iguais, elas se equilibram, tá? A normal em X se equilibra com a tração em X. No final das contas, é só mesmo para supor por enquanto. Lá no final é que a gente vai usar essa parte aqui, tá? Mas já vamos colocar aqui no início. Uma outra coisa que é interessante a gente abordar é o eixo Y, tá? No eixo Y, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter a tração em Y e nós vamos ter a normal em Y, além do peso também que é para baixo. Nós vamos ver as forças que são verticais, tá? Eixo Y, as forças são verticais. Então, a tração e a normal, ó, são para cima e o peso para baixo. Então, posso dizer que a normal em Y mais a tração em Y é igual à força peso, tá? Essa é a segunda afirmação que nós vamos estar utilizando aqui embaixo, tá bom? Lembrando que o peso da barra é indicado para a gente como sendo 100, não é isso? Como sendo 100 newtons. Alguma dúvida até aí, pessoal?
Bom, alguma dúvida? Não, né? Então, vamos lá. Suposição para que haja, nesse caso, um equilíbrio, tá? Observe que ele está dizendo aqui para a gente que o peso da própria barra é igual a 100, né? E eu acho que não vai chegar o resultado desejado da questão, não, hein? Não vai dar o mesmo resultado, não. Porque eu estava vendo o gabarito aqui, e no gabarito o cara usou isso aqui igual a 200, o peso da barra igual a 200. Mas o peso da barra não é 200, é 100, né? Então vamos fazer com 100 aqui. Bom, se isso é verdade, pessoal, para que haja aqui o equilíbrio, ó, entre as duas barras aqui, para que haja esse equilíbrio, a força normal e a força de tração precisam anular o peso, tá? E para anular o peso, a gente pode concluir então que a tração em Y, a que puxa a barra para cima, tem que ser igual a 100 kg força, tá? Então a tração em Y precisa ser igual a 100 kg força por metro, tá? Ou melhor, só força, né? Porque esse valorzinho aqui, ó, 100 kg força por metro, pode ser usado aqui. Então a gente já sabe o valor da tração em Y, porque tem que haver um equilíbrio. Se o peso for maior, a barra desce. Se o peso for menor, a corda puxa a barra, tá, para cima. Por outro lado, se a gente usar um triângulo retângulo, deixa eu ver onde é que está o mouse aqui, que eu estou perdidão. Aqui em cima. Ó, uma outra coisa, se nós usarmos os senos e cossenos, a gente sabe que por trigonometria, tá vendo que aqui o ângulo é 30, ó, o ângulo aqui é 30, a gente sabe que cateto oposto, ó, cateto oposto é o y, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, tá? A hipotenusa em questão é a tração e o ângulo usado é o ângulo de 30. Então, a direção de y diz para a gente que a tração é igual a seno de 30 graus. Seno de 30 graus, pessoal, é meio, ou seja, isso é t vezes 0,5, ou, se você preferir, t dividido por 2, né? Seria equivalente. Por outro lado, se eu junto, ó, essas duas continhas aqui, essas duas informações numa só, então eu posso dizer que t sobre 2 é igual a 100. Se t sobre 2 é igual a 100, eu posso multiplicar cruzado e obter que o valor da tração é 200 kg força por metro, tá? Então, esse aqui é o valor de 200 kg força por metro. E aí a gente descobre o valor da tração, ok? Por outro lado, se ao invés de usar o t em y, eu usar o t de x, ó, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a normal, que eu preciso determinar, já está dado ali para a gente. E, por outro lado, o t de x é igual a tração vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Vou desenhar aqui embaixo para ficar mais fácil de vocês enxergarem um triângulo. Ó. Aqui é 30 graus. Isso daqui, pessoal, é a tração. Aqui, ó, é a tração em x. Ó. Então, cosseno de 30 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que se ele está sobre a hipotenusa, eu posso passar a hipotenusa para o outro lado multiplicando. Aí eu chego nessa conta. Lembrando que cosseno de 30 graus é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Professor, da onde que o senhor está tirando esses ângulos? Lembrem da nossa aula de quarta, que a gente deu em matemática sobre ângulos, tá? Então, faça a tabela 1, 2, 3, 6, 2, 1, que você vai lembrar que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ou, se você preferir, t raiz de 3 sobre 2, tá? Se você junta essa parte de cima e junta essa parte de baixo, você vai ter que a normal vai ser igual a tração t, que a gente descobriu que é 200, raiz de 3 sobre 2. Posso dividir por 2 em cima e embaixo e concluir, então, que vale 100 raiz de 3 kg força por metro, tá? E aí eu descubro o valor aqui
da normal em x. A normal em x eu descobri, mas eu não quero saber quem que é a normal em x. Eu quero saber quem é a normal em si, o vetor normal, o valor dele, para poder sustentar a barra, tá? Então, para poder sustentar a barra, eu posso vir aqui e fazer o cálculo da normal. Lembre-se, a normal em x, tá? A normal de um modo geral, ele é igual... Isso aqui agora é usando o teorema de Pitágoras, ó. Vejam que isso aqui, ó, se você observar aqui, forma um triângulo, tá? E aí eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, é a normal em x ao quadrado mais a normal em y ao quadrado, tá? Bom, a normal em x ao quadrado é esse número aqui elevado ao quadrado, ou seja, 100 raiz de 3 ao quadrado. E a normal em y, como a gente havia citado, ela e a força-peso têm que anular, ela e a tração têm que anular a força-peso. Então, eles precisam ter a mesma medida da força-peso. Nesse caso, ambas têm que ter 100. Então, aqui também é 100 ao quadrado. Agora é só resolver essa continha e descobrir o valor da normal. 100 ao quadrado é só você acrescentar mais 2 zeros. Raiz de 3 ao quadrado é 3. E aqui novamente, ó, 100 ao quadrado você acrescenta 2 zeros a mais. E aí soma. 10 mil vezes 3 dá 30 mil. 30 mil mais 10 mil. 30 mais 10, 40. Então, 40 mil. Aí você passa a raiz quadrada para cá. N vai ser igual a raiz quadrada de 40 mil. E aí a raiz quadrada de 40 mil é a mesma coisa que 20 não, 200. Então o resultado final aqui é 200, tá? Para normal. Então a primeira parte da conta, que é descobrir o quanto é a força ali, a reação é 200, a reação em B. Mas falta descobrir o ângulo de 30 graus ainda. Como que eu faço para descobrir o valor do ângulo, tá? Lembrem-se que eu preciso agora calcular a normal em y, ele é igual a normal, vezes o seno do ângulo, tá? Toda vez que tiver o y, em geral, o ângulo usado é o seno. Eu sei que esse carinha aqui vale 100 e eu sei que esse outro aqui vale 200, tá? Acabei de calcular. Então, eu posso cortar zero com zeros e posso passar o 2 dividindo. Então, seno vai ser igual a 1 sobre 2, tá? E aí, como a gente aprendeu lá em matemática, o ângulo cujo seno é meio é o ângulo de 30 graus. Só olhar naquela tabelinha da aula de matemática, tá bom? Vou finalizar aqui, deixa eu salvar aqui e mandar para vocês. Qualquer dúvida, levanta a mão aí e pergunta. Rapaz, questão chatinha, hein? Esta é chata. Nós vamos fazer uma mais de boa, tá? Já, pera aí. Eu vou escolher uma mais tranquila para a gente fazer, para vocês não se assustarem e acharem que só é questão difícil, não, tá? Tem questões também tranquilas de serem feitas. Essa aí é a questão 12, tá? Tá bom? Da mesma aula lá, tá? Bom, deixa eu fazer mais um para a gente finalizar nossa aula e passar a tarefinha para vocês estarem fazendo. Deixa eu ver a questão 12. Só tem questão lascando, hein? Vamos fazer essa aqui. As da tarefa mínima são mais fáceis, tá, gente? Não se preocupem, não. Você é tarefa mínima, essa daí? Essa aqui não, essa aqui é da tarefa complementar também, tá? Mas, assim, só avisando para vocês que a da tarefa mínima lá que vocês vão fazer, ela é mais de boa, tá? Não é tão grande igual essas que a gente está fazendo aqui, não, tá? Deixa eu colocar aqui do lado. E vamos lá, né, para a resolução. Essa questão, ela fala o que para a gente, ó? Vejam que ela parece ser gigantesca, né? Ele diz assim, em uma academia de musculação, uma barra B com 2 metros de comprimento e massa de 10 kg está apoiada de forma simétrica em 2 suportes, S1 e S2, separados por uma distância de 1 metro, como indicado na figura. Para a realização de exercícios,
vários discos de diferentes massas podem ser colocados em encaixes e com seus centros a 10 centímetros de cada extremidade da barra. O primeiro disco deve ser escolhido com cuidado para não desequilibrar a barra. Dentre os discos disponíveis cujas massas estão indicadas abaixo, aquele de maior massa e que pode ser colocado em um dos encaixes sem desequilibrar a barra é o disco D. Então a gente tem que, né, tentar descobrir qual é o melhor valor de disco para que continue valendo, para que, tipo assim, quando você colocar o disco, a barra não suba assim, ó, não saia girando para cá, né, e o disco caia no chão. Então como que a gente vai pensar? Pensem primeiramente no seguinte, ó, o ponto de equilíbrio, né, da barra, o ponto central de equilíbrio da barra é esse ponto aqui, né, ponto central. Então a ideia aqui é que todo o peso esteja concentrado aqui para não desequilibrar. Uma outra coisa que é interessante notar aqui é que o peso vai estar a 10 centímetros de distância, ou seja, a distância do centro para o peso é de 90 centímetros ao invés de ser 1 metro, tá? Por que 90 centímetros? Porque você perde 10 centímetros aqui, no primeiro encaixe. Então, como que eu faço para descobrir o valor do momento angular? O valor do momento angular tem que ser feito aqui, ó. Você tem essa distância em que é produzida uma força normal, tá? A força normal empurra a barra para cima, ou melhor, não deixa a barra penetrar esse suporte, tá bom? Enquanto que a força peso equilibra o objeto para baixo. Então, como que a gente vai fazer esse problema? Vocês vão ver, eu achei que era um problema difícil, mas vocês vão ver que não é um problema difícil, é um problema bem tranquilo, tá? Então, nós vamos quebrar o nosso problema em duas partes. Então, em dois pedaços, na verdade, né? A gente vai analisar ele aqui, ó, eu vou fazer de vermelho para não misturar aqui, vou fazer até de laranja, ó. Nós vamos quebrar ele nessa parte aqui toda e depois nós vamos analisar a metade, tá? Seria basicamente o seguinte, de acordo com o que nós vemos estudando, a gente aprendeu o quê? Que a soma de todos os momentos angulares precisa ser zero. Um adendo aqui, uma observação quanto ao momento angular. Cada momento angular é igual a força vezes o comprimento, tá? Força F, comprimento B, tá bom? Então, quando eu for fazer aqui o cálculo do momento, eu vou ver o momento no sentido anti-horário menos o momento no sentido horário. Lembre-se, no anti-horário é positivo, no horário é negativo. Porém, não importa que o sinal, porque nós vamos passar ele para o outro lado no final das contas. Ou seja, o momento no sentido anti-horário vai ser igual ao momento no sentido horário da resolução do exercício. Em outras palavras, vamos voltar aqui. Eu vou fazer o cálculo aqui embaixo. Lembre-se, momento é força vezes comprimento dos dois lados, ó, tá? Força vezes comprimento. Esse aqui no sentido anti-horário e esse aqui no sentido horário, tá? Então, vamos lá substituir. Qual é o valor da força? Que tipo de força atua nesse esquema, nesse sistema indicado na questão? É a força peso, né? Até porque a pessoa vai lá para pegar peso e queimar calorias e, né, exercitar seus músculos. De acordo com a questão, a massa da barra tem 10 quilos. Se tem 10 quilos, então isso significa dizer que em termos de peso, tá? Ó, esse peso da barra aqui, que é massa vezes gravidade, é os 10 quilos da barra vezes os 10 quilos da gravidade, ou seja, 10 metros por segundo, vai dar um resultado final de 100 newtons. Ou seja, a força peso vai ser igual a 100, o comprimento da barra nesse ponto de apoio aqui é de 90 centímetros, 90 centímetros transformado, 90 centímetros não, 50 centímetros, né? A gente vai analisar essa metade aqui. Então, 50 centímetros é meio metro. Do outro lado, nós vamos ter o quê? Ó? O peso que eu quero determinar, que é o peso do disco, tá? O peso do disco.
vezes o comprimento da barra, que agora é de 40 centímetros, tá? Não é de 1 metro, mas sim de 40 centímetros, e nem meio metro, porque ele perdeu aqueles 10 centímetros lá no final. Ou seja, tá? Ó, essa parte aqui é essa, e essa daqui é essa parte aqui. Agora é só a gente multiplicar. 100 vezes meio é 50. Do outro lado eu tenho 0,4 vezes o peso do disco. Vou passar o 0,4 dividindo, ou seja, o peso do disco. Essa aqui é bem mais simples, tá, gente? É 50 dividido por 0,4. Posso multiplicar por 10 em cima e embaixo. E aí eu vou ter 500 dividido para 4, que vai dar 125. 125 newtons. Então, esse é o maior peso que pode ser colocado nessa barra sem que essa barra vire, tá? 125 newtons de força, desculpa. 125 newtons de força, tá? Mas aí eu quero saber a massa, não é isso? Ó? A questão quer saber o valor da massa. Opa! Se eu tenho peso, que é 125 newtons, a massa é igual ao peso dividido por 10, ou seja, 125 dividido por 10, que dá 12,5 kg. De acordo com os itens da questão, o que melhor se aproxima é o 10 kg, porque se você coloca 15 kg, ultrapassa os 12, e aí a barra vira, tá? Então, tem que colocar no máximo 10 kg de cada vez, de cada lado, para que ela não vire. Alguma dúvida, pessoal? É muita fórmula para minha cabeça. Bárbara, não é muita fórmula, Bárbara. Deixa eu salvar aqui e eu vou já explicar por que não é muita fórmula. Deixa eu enviar para vocês aqui. É muito pensamento diferente, professor. Isso sim. Tem que interpretar muita coisa. É pior do que português, pior do que história. Tem que prestar muita atenção nos detalhes. Ó, deixa eu ver aqui, né? Gente, não é muita fórmula, pessoal. É só uma. Momento é força vezes comprimento. Agora, se você tem que analisar equilíbrio, aí você tem que fazer o momento no sentido anti-horário igual ao momento no sentido horário. Só isso aqui que você precisa lembrar. Tá? E lembrar que o sentido horário, nesse caso, nem precisa verificar se é positivo ou negativo, tá? Porque já está sendo indicado aí na questão. Alguma dúvida? Bom, então a gente vai encerrar a nossa aula agora, tá bom? Bom final de semana para vocês, um bom feriado de carnaval. Se cuidem, não saiam de casa para pular carnaval, fiquem em casa. E até a nossa próxima aula. Vou estar enviando para vocês agora a atividadezinha da apostila, tá? Para vocês fazerem na plataforma. E aí, a gente se encontra na semana que vem. Tchau, pessoal!